pessoal, vamos dar continuidade então. Agora que a gente já sabe como que a gente faz para higienizar o leito que o paciente fica, é importante que a gente saiba descartar adequadamente tudo o que foi utilizado para fazer essa higienização, principalmente porque existe local adequado para ser colocado a roupa, existe local adequado para ser colocado o pano que foi feita a limpeza. Então, tudo isso tem um local certinho para ser descartado dentro da unidade de saúde. Então, para vocês acompanharem, lá no livro está em Gerenciamento dos Resíduos de Saúde, na página 463 do volume 1. O tema é justamente esse: resíduo de serviço de saúde. E como que a gente gerencia isso? Então, primeiro a gente tem que saber o que é isso. O resíduo do serviço de saúde, que tem a sigla RSS, é todo o produto residual não utilizável resultante das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de serviço de saúde. Então, isso todo esse descarte, ele é feito, né, em adequação à RDC da Anvisa, número 306, de 2004. Então, lá em 2004, a Anvisa regulamentou, né, uma norma que diz que todo serviço de saúde tem que descartar adequadamente o seu produto residual não utilizável. E aí, para fazer o descarte adequado, foram separados grupos de tipos de resíduo, como vocês conseguem ver nesse quadro que eu deixei aqui para vocês. Então, existe resíduo com presença de agente biológico ou agente infectante, que ele entra no grupo potencialmente infectante, aqui na tabelinha do lado, né? Então, na coluninha do lado. Então, o grupo da RDC é o grupo A. Aqueles resíduos que contêm substâncias químicas, eles entram no grupo B, que é o grupo de resíduos químicos. O resíduo com radionuclídeos, que é rejeto radioativo, ele entra no grupo C. Resíduos comuns entram no grupo D e materiais perfurantes ou perfuro-cortantes ou escarificantes, eles entram no grupo E, que é o grupo de resíduo perfuro-cortante. Para a gente entender um por um, os resíduos que entram no grupo A, eles devem ir para sacos de lixo escrito que são substâncias infectantes. Então, aqui o grupo, o que seria então um resíduo infectante? Tubinhos de coleta de sangue, qualquer coisa que contenha material biológico, aquelas paletinhas que são feitas exames em laboratório, bolsa de sangue, tubos de coleta, qualquer coisa que tenha material biológico é considerado um lixo infectante. Então, para a gente deixar mais claro aqui embaixo, tem bastante especificação, ó. Culturas e estoques de micro-organismos, bolsas transfusionais, sobra de amostras de laboratório contendo sangue ou qualquer líquido corpóreo, kit de linhas arteriais e kit de linhas venosas, que são os equipos, membranas filtrantes de equipamentos médicos, como uma máquina de fazer hemodiálise, por exemplo, resíduo de tecido vivo, então restinhos de curativo em que contenha pedacinhos, né, de tecido, bolsas transfusionais vazias ou volume residual pós-transfusão sanguínea. Então, qualquer coisa que contenha material biológico do paciente deve ser considerado um lixo infectante. E aí, onde ele vai ser descartado? Ó, eu deixei a imagem para vocês aqui na lateral direita, que devem ser descartados nestes dois tipos de saco aí. Um saco branco, que tem que conter este símbolo de substância infectante, que é este símbolozinho que vocês estão vendo aí. Vou tentar ativar a minha setinha para a gente ir acompanhando aí. Então, aqui, ó, tem que conter este símbolo que eu estou circulando com a setinha aqui, de uma substância infectante. E aí existem dois tipos de saco infectante na unidade hospitalar, o branco e o vermelho. O branco, ele é destinado para qualquer unidade dentro do serviço de saúde hospitalar. Então,
para clínica médica, para clínica cirúrgica, para UTI, para qualquer local que tenha resíduo infectante, ele é destinado aqui o lixo branco. O lixo vermelho, normalmente, ele serve só para centro cirúrgico. Tem a mesma finalidade, né, de acondicionar material de lixo infectante, porém ele é vermelho somente para dizer que ele provém da unidade de centro cirúrgico e aí facilita a segregação na hora de ser mandado embora esse lixo, tá? Então, para a categoria A é o lixo infectante, o saco branco e o saco vermelho especificamente para o centro cirúrgico. Então, aqui, quando vocês fazem a higienização de uma maca, por exemplo, e vocês utilizam um papel ou um pano que foi utilizado para limpeza, ele provavelmente vai sair com resíduo de sujidade biológica, porque a gente não sabe se contém sangue, contém urina ou contém fezes. Então, tudo isso, como tem material biológico, ele vai ser descartado aqui, ó, no saco branco infectante, tá? A classe B é o saco para resíduo tóxico ou resíduo químico, como a gente chama lá. Então, o que é isso, resíduo químico? Qualquer produto que contenha um medicamento, por exemplo. Então, uma pomada, um comprimido, um resto de frasco que tenha medicamento, antibióticos, antivirais, antineoplásicos, medicamentos digitálicos, imunossupressores, medicamento imunomoduladores ou hormonais. Qualquer resíduo medicamentoso deve ser jogado nesta caixinha aqui, ó, de resíduo químico ou resíduo tóxico, esse é o nome. Por que é resíduo tóxico? Porque tá vendo aqui, ó, no símbolo, aqui na caixinha é menor, mas também tem um símbolo de tóxico, resíduo tóxico, por isso que tem que ser colocada nesta caixinha aqui. Aqui, talvez não seja comum para vocês, ou talvez vocês nunca tenham visto, porque é mais comum a caixinha amarela, né, de pérfuro cortante ou de perfurante, mas essa caixinha aqui, ela tem que estar disponível no postinho de enfermagem, por exemplo, da unidade onde vocês forem atuar, porque se você preparou uma medicação numa seringa e aquela seringa contém ainda uma dosagem de antibiótico, por exemplo, porque não foi feito todo o antibiótico, aquele antibiótico dentro daquela seringa acoplada àquela agulha não pode ser jogada direto na caixa amarela de pérfuro cortante. Como ali ainda existe medicamento, ela tem que ser jogada diretamente aqui, ó, na caixa de resíduo químico, ou seja, resíduo tóxico. Por que tem o saco também? O saco ele vai servir para bolsas, né, que não sejam perfurantes, porque essa caixinha aqui ela serve para todo perfurante com resíduo químico. E também, depois que esta caixinha atingir o seu limite de capacidade total que tem aqui, ó, uma setinha, ela não pode ser preenchida mais do que isso, ela vai ser lacrada e precisa ser acondicionada neste saco laranja, que é o saco de resíduo tóxico. Pessoal, eu vou falando para vocês por cor, porque vocês estão vendo aqui no slide por cor, tá? Mas, eventualmente, os fabricantes podem mudar a cor do saco. Então, o que a gente precisa estar atento? Ao nome do saco. Se estiver escrito resíduo tóxico, significa que eu posso acondicionar a caixinha de material tóxico. Se estiver escrito aqui, ó, resíduo tóxico, a caixinha não necessariamente precisa ser laranja. Eu preciso observar se ela é plástica e ela é resistente, porque ela precisa ser resistente à perfuração, mas não necessariamente nesta cor. Eu passo essa cor para vocês porque ela é quase que uma cor utilizada por todos os fabricantes, então fica fácil a identificação, certo? Passando para a classe C, que é saco para rejeito radioativo, radioativo significa que eu vou colocar ali tudo o que pode gerar material radioativo. Então, pilhas, pedaços de raio-x, que é aquelas placas de raio-x, pedaços de filtros, né, ou de ímãs utilizados em ressonância magnética. Para nós, na unidade clínica ou na unidade cirúrgica, não é tão comum, né, a utilização desses materiais, a não ser da pilha, porque alguns equipamentos que nós utilizamos, eles funcionam a pilha. Então, porque não é muito comum, né, para nós na unidade clínica, mas ainda assim existe algum tipo de resíduo radioativo que precisa ser acondicionado aqui, ó, em uma caixa destinada para isso. Normalmente é uma caixa metálica com este símbolo aqui, ó,
Reparem que tem que ter o símbolo de radioativo. Às vezes pode ser que tenha o saco e o saco vem na cor roxa. Lembrem-se, eu disse que pode ser que a cor do saco mude. O que não vai mudar é o símbolo de radioativo. Então, para eu descartar qualquer material desse tipo, eu preciso entender que tem que ter o símbolo de radioativo, que é este símbolo que vocês estão vendo eu circular aqui com a setinha, certo? Para a classe D, então é o lixo, qualquer lixo reciclado ou não reciclado. E aí o hospital vai optar em reciclar ou não. Caso o hospital opte por não reciclar, ele vai ter só esse daqui, que normalmente é acondicionado no saco preto, que vocês vão ver nas unidades. Se o hospital preferir, né, segregar o lixo reciclado, aí ele vai dividir em sacos destinados para cada um das cores aqui, né, identificadas para cada tipo de material reciclado. Então, qual é o símbolo de material reciclado ou não reciclado? Aqui, ó, este símbolo de setinhas, né, que vocês estão vendo um triângulo formado por setas. Se for lixo só não reciclado, estas setinhas elas estarão cortadas por um círculo. Então, este símbolo identifica que é não reciclado. Tudo muda de cor, se for material orgânico vai no saco marrom, se for material não reciclado é no preto, se for, aqui tá branco gente, mas é só o frasco que é branco, tá? Aqui dentro é saco preto. Se for vidro é verde, se for plástico é vermelho, se for metal é amarelo e se for papel reciclado é azul. Normalmente essas cores elas seguem este padrão, tá? Então, se eu tiver um papel, por exemplo, ou um vidro, ainda com resíduo orgânico, lembra que eu falei para vocês que no quarto tem o frasco de aspiração, o frasco de vácuo? De repente eu precisei aspirar o paciente e o vidro que foi utilizado como frasco está sujo com sujidade orgânica, ou seja, ele tem material biológico do paciente. Eu posso colocar este vidro para ser reciclado? Não. Lembrem-se que todo material reciclado ele precisa estar livre de sujidade, principalmente sujidade orgânica, que é passível de transmissão de doenças. Então, se eu for o hospital, né, optar por reciclar o material, estes lixos eles não serão colocados em área de atendimento ao paciente. Ele vai ser colocado somente em áreas administrativas do hospital, porque áreas de atendimento ao paciente pressupõem que tenha lixo com resíduo biológico do paciente e aí não é adequado colocar para reciclagem. Lembrando que mesmo na nossa casa, quando a gente vai segregar o nosso lixo para ser reciclado, esse lixo precisa estar limpo. Não adianta eu colocar uma embalagem de detergente, por exemplo, se ainda estiver dentro daquele frasco resíduo de detergente. Ele não é adequado para reciclagem, ele precisa ser lavado para aí sim ser encaminhado para reciclagem. Bom, falando da classe E, que é a classe de pérfuro cortante, essa daqui é bem comum para vocês. Por quê? Porque é a que mais existe por aí nas unidades hospitalares. E que tipo de material é colocado? Qualquer material capaz de perfurar. Então, uma agulha, um frasco, um tubo de vidro, um gelco, qualquer frasco de vidro, uma gilete que é capaz de escoriar, lâminas que são capazes de escoriar ou perfurar. A caixa mais comum que vocês vão ver lá na unidade é esta amarela aqui de papelão. Reparem que o símbolo dela segue o símbolo infectante. Só que em vez de ser acondicionado em saco, tem que ser em caixa porque o material é capaz de perfurar. Pode existir este modelo aqui também. Este modelo é o modelo plástico. A única diferença deste para este é que um é papelão e o outro é plástico, mas a função é a mesma, acondicionar materiais perfurantes. Lembrando que aqui nessa imagem, ó, como a gente falou daquele resíduo químico, nessa imagem aqui tem uma ampola. Nesta ampola contém medicamento. Vamos supor que aqui seja um medicamento antibiótico ou qualquer outro medicamento que a gente falou lá no slide de material químico, seja um imunossupressor, um antibiótico, um antiarrítmico. Eu posso colocar nesta caixa aqui este resíduo químico? Não.
Este resíduo químico, ele tem que ser colocado dentro de uma caixa laranja, que é esta caixa aqui, ó, para material de resíduo químico. Então, se for um antibiótico, um antiviral, um antineoplásico, um medicamento digitálico, que é um medicamento para o coração, se for um imunossupressor, se for hormônio, ele não pode, se tiver resíduo químico, ele não pode ser colocado aqui na caixa de pérfuro cortante comum. Ele precisa ser colocado na caixa de resíduo químico. Então eu deixei aqui porque qualquer outro medicamento, um anti-inflamatório, por exemplo, pode ser jogado aqui? Pode. Um medicamento antipertensivo pode ser colocado aqui? Sim, somente aqueles medicamentos da classe que eu mostrei para vocês, que é a classe C de resíduo químico, não podem ser colocados nesta caixa, embora também sejam perfuro-cortantes. Então, a diferença destas duas é que uma é plástica e a outra é papelão, e aqui serão colocados qualquer material capaz de perfurar ou escoriar. Já na caixa laranja, serão colocados quaisquer materiais perfurantes ou não perfurantes e que contenham resíduos químicos de antibióticos, antivirais, antineoplásicos, digitálicos, imunossupressores, imunomoduladores ou hormônios. Então, essa é a diferença entre a caixa laranja e a caixa amarela. Por último, a gente vai ver o saco para descarte de roupas, que normalmente nós utilizamos o nome de hamper. Hamper, na verdade, é o nome deste suporte que vocês estão vendo eu circular com a setinha aqui, ó, esse suporte branco, em que é possível acomodar este saco aqui. E aí, para o descarte de roupas, é necessário só que esteja identificado que ele é para roupa. A foto aqui não ficou muito boa, mas vocês acho que dá para ler, porque eu pelo menos daqui consigo ler. Saco para roupa suja. Então, qualquer saco que esteja identificado para roupa suja e que tenha também o símbolo de substância infectante, ele pode ser utilizado como hamper de roupa, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de fabricantes para vocês, que aqui diz que essa aqui pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser amarela ou pode ser azul, tá? A única coisa que eu preciso estar atento é se ela tem o símbolo de substância infectante e ela está escrita que é destinada para roupa suja. Então, a camisola que vocês vão trocar do paciente, todo aquele lençol que vocês utilizaram para fazer a arrumação de cama, depois de utilizados, eles têm que ser descartados aqui neste saco verde, tá? E aí, então, qual é a nossa responsabilidade em relação ao manejo deste material? Então, o hospital, de uma forma geral, ele é responsável por segregar, acondicionar, identificar, tratar, realizar um transporte interno, ou seja, lá da unidade clínica de vocês, ele tem que ir para um local específico para ser retirado e ser descartado, né? O hospital também é responsável pelo armazenamento, muitos são responsáveis pelo transporte externo e a disposição final deste material. Alguns hospitais optam por realizar esse transporte externo e a disposição final em contratar empresas que são destinadas só para este fim. Então, existem empresas que fazem a segregação a partir daqui. Mas daqui até o armazenamento em que fica este material disponível para ser retirado por um transporte externo, é responsabilidade do serviço de saúde fazer. Lembrando que isso inicia lá na nossa unidade. Então, se eu não separar adequadamente, colocar um material perfurante dentro de um saco, eu estou fazendo a segregação inadequada desse material e eu comprometo todo este fluxo aqui. Então, nós é que somos responsáveis, somos os primeiros responsáveis por realizar este manejo adequado do lixo hospitalar, certo? Tudo isso vai impactar então na saúde do trabalhador, que nós já vimos este tema anteriormente. Então, não adianta eu ter preocupação com a saúde do trabalhador se eu não faço o manejo adequado do material. Bom, eu vou deixar umas questões aqui para que vocês respondam relacionado a esse tema. Todo o material também está no livro, então acompanhe o material contendo lá no volume 1 do livro.
para vocês responderem essa questão. A gente se vê na próxima aula, pessoal.